O governo de Godolias. Quanto ao resto da população que Nabucodonosor tinha deixado na terra de Judá, ele a entregou ao governo de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. Quando os chefes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Godolias como governador, foram ter com ele em Masfa. Eram os seguintes: Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Carea, Saraías, filho de Tanaumete, de Netofá, e Gesonias, filho de Macate, eles e os seus homens. Godolias declarou sob juramento a eles e aos seus homens: Nada tendes a temer dos caldeus. Ficai na terra, submetei-os ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, de linhagem real, veio com 10 homens e assassinaram Godolias, matando ao mesmo tempo os judeus e os caldeus que estavam com ele em Masfa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, como também os chefes das tropas, fugiram para o Egito com medo dos caldeus. Libertação de Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 27º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano do seu reinado, fez graça a Joaquim, rei de Judá, e o pôs em liberdade. Falou-lhe benignamente e deu-lhe um trono mais elevado que o dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhe as vestes de prisioneiro, e até o fim de sua vida Joaquim comeu à mesa do rei da Babilônia, e o seu sustento diário foi assegurado pelo rei durante todo o tempo de sua vida. Reinado de Davi, morte de Saul. Os filisteus combatiam contra Israel, e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos mortalmente na montanha de Gilboé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquisua, filhos de Saul. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul e finalmente os arqueiros alcançaram-no e feriram no ventre. Disse então Saul ao seu escudeiro: Desembainha tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham a zombar de mim. Mas o escudeiro não quis, tanto medo se apossava dele. Então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela. À vista de Saul morto, o escudeiro também se atirou sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, toda a sua casa pereceu ao mesmo tempo. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus e estabeleceram-se nelas. No dia seguinte, os filisteus, vindo para despojar os mortos, encontraram Saul e seus filhos estendidos nas montanhas de Gilboé. Despojaram-no, tiraram sua cabeça e suas armas e as enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus, diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses e suspenderam seu crânio no templo de Dagon. Todos os habitantes de Jabes de Galaade, ao serem informados de tudo que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se. Todos os homens valentes tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os transportaram para Jabes. Enterraram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por causa da infidelidade
pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. Davi, rei de Israel. Todo o Israel foi ter com Davi em Hebrom. Disseram-lhe: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzia os destinos de Israel. O Senhor teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim todos os anciãos de Israel vieram para junto do rei em Hebrom, e Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor. Então eles ungiram no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor, pronunciada por Samuel. Davi foi com todo o Israel contra Jerusalém, chamada então Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for, que vencer os jebuseus, será nomeado chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama Cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais poderoso, e o Deus dos exércitos estava com ele. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi e que o ajudaram com todo o Israel a assegurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Segue a relação dos heróis que estavam a serviço de Davi. Gesbaam, chefe dos 30. Ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 heróis. Estava ele com Davi em Afis-Domim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia um campo de cevada e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. Assim o Senhor assegurou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram a rocha para perto de Davi, junto da caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Enquanto Davi estava na caverna, uma guarnição de filisteus se achava em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dará de beber, disse ele, da água da cisterna que está às portas de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram água da cisterna que está à porta de Belém. Eles a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue destes homens? Pois foi arriscando a própria vida que eles me trouxeram esta água. Por isso recusou-se a beber. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Brandiu sua lança contra 300 homens, matou-os e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado da segunda tríade e foi o seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabseel, foi o que venceu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu e matou o leão na cisterna num dia de nevada.
Foi ele ainda quem venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Esse egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear de tecelão. Foi contra ele com um bordão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a própria lança. Eis o que fez Banaías, filho de Joiada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30, todavia não se igualou aos 3. Davi o colocou à testa de sua guarda. Valentes homens do exército: Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, natural de Belém, Samote de Aori, Elis de Falom, Ira, filho de Asses, Litíqua, Abiezer de Anotote, Sabocai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai de Natofa, Eled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaías de Faratom, o Rai dos vales de Gaar, Abiel de Arabá, Asmote de Aurim, Eliaba de Saalbon, Benete Assem de Gezon, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aimim, filho de Sacar, de Arar, Elifalete, filho de Ur, Éfer, filho de Mequera, Aías de Felon, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Asbai, Joel, filho de Natã, Mirbaar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Nagai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Jeter, Arab de Jeter, Urias, o Iteu, e assim são muitos. Os primeiros partidários de Davi, eis o que foram juntar-se a Davi em Ciseleg, quando este ainda estava escondido de Saul, filho de Cis, eram do grupo dos homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros, exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a direita, e a atirar flechas com o arco. Eram irmãos da tribo de Saul, de Benjamim. Seus chefes eram Aizerer, em seguida Joás, ambos filhos de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filhos de Asmós. E tem uma dúzia de nomes aqui. Homens valentes dos Gaditas passaram para o lado de Davi das cavernas do deserto. Eram guerreiros exercitados no combate que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham o aspecto de leões e a agilidade das gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe, Abdias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Eti o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusebade o nono, Jeremias o 10º, Macbanai o 10º. Eram estes os filhos de Gade, chefes do exército. O menor deles sozinho podia vencer 100 e o mais forte 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio costuma transbordar em todo o seu curso, que puseram em fuga todos os habitantes dos vales a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá que vieram aliar-se a Davi, que estava escondido nas cavernas. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: Se é como amigos que vindes a mim para me prestar auxílio, eu estou unido de coração convosco. Mas se é para me trair e me entregar aos inimigos, enquanto minhas mãos estão limpas de toda violência, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. Então o Espírito entrou em Amazai, chefe dos 30, o qual disse: A ti, Davi, e contigo, filho de Jessé, paz a ti e aquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-o e lhes deu um lugar entre os chefes da tropa. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi, e quando ele foi,
com os filisteus fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque, depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: ele passará para o lado do seu mestre Saul, à custa de nossas cabeças. Quando voltou a Sileseg, homens de Manassés juntaram-se a ele, Ednas, Josabade, Gediel, Miguel, Josabade, Eliú e Salate, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefes no exército.